Olá pessoal, estamos aqui com o professor Dr. Moacir Elias Santos, egiptólogo e colaborador do Museu Egípcio Rosa Cruz. Muito obrigada, professor, por estar aqui auxiliando no nosso trabalho. Eu que agradeço pelo convite. Professor, quais eram as principais características da indumentária egípcia? Bom, para a gente começar a falar a respeito desse tema, é interessante pontuar as diferenças que existiam nas vestes dos homens e das mulheres, né? Então, a veste masculina mais simples era um saiote curto feito de linho, que ia até a altura do joelho, né? Então, isso para o Reino Antigo. À medida que a moda vai mudando, isso vai se alterando ao longo do tempo. E as mulheres, no Reino Antigo também, a gente está falando por volta de 2500, 2600 a.C., o vestido comprido, longo, né, reto, com duas alças, também feito de linho, né? Então isso era a roupa mais simples que tinha. Quando chegamos no Reino Novo, onde é um pouco mais rebuscado e essa moda vai mudando também, nós vamos encontrar para os homens esse saiote, só que sobre o saiote, sobre o corpo todo, vinha uma outra túnica, né, que cobria o corpo todo e que tinha uma faixa grande, larga, amarrada no quadril. E no caso da vestimenta feminina, ela não tinha essa faixa em volta do quadril, ela era simplesmente amarrada na altura dos seios. A peruca era um acessório que era para a elite, né? Então a gente encontra exemplares conservados em tumbas e representações dessas perucas nas imagens. O que é interessante é pensar o seguinte: por que o uso da peruca? Justamente pelo problema do piolho. Então existia muito piolho no Egito, a única maneira de combatê-lo era raspar o cabelo. Então as pessoas... Pouca gente usava calçado no Egito, então ele estava ligado mais à elite também, né? E os materiais eram bem diversos. Nós temos sandálias feitas de couro, né? Couro costurado e tudo mais. Temos sandálias, a grande maioria, feitas de papiro, de fibra de junco, né? Trançada. E vamos encontrar até sandálias de madeira, que inclusive parecem muito com as sandálias atuais, né? Esses chinelos de dedo que a gente utiliza, e que tinham duas alças. E essa alça podia ser também de fibra vegetal ou de tecido. Em relação aos... Pois é, então grande parte das joias, digamos, dos enfeites que as pessoas tinham, elas têm sempre uma questão simbólica. E também a gente pode ver não só do material que era usado, mas também as cores, que para o egípcio sempre tinha um simbolismo muito grande. Então, por exemplo, por que o ouro? Né? A gente olha as coisas do Egito Antigo e imagina sempre aquele ouro todo. Porque o ouro é o símbolo de eternidade. Os egípcios antigos acreditavam que os deuses tinham carne de ouro, né? Então é um metal eterno. Então, por isso o uso de alguns amuletos ou de representações que a gente vê nas imagens também feitas de ouro. Professor, o que representava o olho de Horus e também a cruz Ankh? Bom, esses são dois amuletos bem comuns também, que o material que eles eram feitos era bem variado, mais comumente a faiança, que é uma cerâmica de cor azul. E aí você vai pensar, por que a cor azul tão frequente também? Porque o azul tem ligação não só com a cor do céu, né, mas também com o cabelo dos deuses. Assim como a pele era representada com ouro, o cabelo, eles imaginavam que dos deuses era feito de lápis lazuli. O lápis lazuli não existe no Egito, ele vinha do Afeganistão, né? Então era a pedra era muito rara e aí por isso que era usado principalmente em objetos da elite. Então a população restante fazia objetos de faiança porque imitava também essa cor azul. E o olho de Horus ele é atribuído a um mito egípcio antigo que está ligado às contentas de Horus e Sete, que o deus Sete toma o poder do Egito, símbolo do caos, né? E Horus, depois que cresce no mito, ele vai combater o tio dele. E na luta entre os dois, Horus fica cego, o Sete arranca os olhos de Horus. E, segundo os egípcios antigos, o Sol e a Lua têm uma correlação direta. Então a Lua é o olho arrancado, que se apagou, enquanto o Sol é o outro olho que brilha. Só que os egípcios antigos não tinham ideia se era o olho direito ou o olho esquerdo. Então por isso que a gente encontra os amuletos dos dois olhos, né? Então tanto do esquerdo quanto do direito. E era um amuleto apotropaico, quer dizer, um amuleto que afastava o mal, né? Então por isso que ele era amplamente utilizado pelos egípcios. E o outro amuleto, a cruz, né, que nós chamamos de Ankh, com o nome egípcio antigo, simboliza a vida. Mas na realidade não é um objeto esotérico, ela é simplesmente o nó de uma sandália, né? Então o formato dela é o laço de uma sandália. E ele era muito utilizado também, a gente vê nas representações, os deuses carregando o Ankh, né? Quer dizer, aqueles que sustentam a vida. O mesmo... A maquiagem no Egito Antigo ela é muito antiga.
ela já estava presente, por exemplo, antes de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, ela é praticamente formada por um único material, que é a galena, né? Que é um minério de chumbo. Esse minério também não tinha no Egito, ele era importado, ele era levado para lá, existiam mercadores que acabavam comercializando com os egípcios, mas essa maquiagem era extremamente importante, porque quando ela era moída, misturava com gordura, passava em volta dos olhos, então funcionava como uma maquiagem séptica. Ela protegia contra moscas, contra a claridade, contra a poeira, que era bem comum no Egito, então evitava esses problemas nos olhos. A indumentária egípcia ainda influencia até os dias atuais a moda, a decoração, a arquitetura, ou seja, como que essa cultura de tantos anos ainda está presente nos dias de hoje? Bom, para a gente falar um pouquinho disso, acho que é interessante a gente falar de um fenômeno que é muito antigo, que nós chamamos de egiptomania. A egiptomania, o que é? Ela é uma releitura com uma ressignificação da arte do Egito Antigo na contemporaneidade. Então, por exemplo, quando alguém retrata alguma coisa do Egito nos dias de hoje, não é necessariamente do Egito Antigo, mas sim essa nova visão com novos usos e significados, né? Então, por exemplo, na moda, né, que está tão presente, ela teve uma carga muito grande oriunda do cinema, na minha opinião. Porque se você for observar os grandes filmes, os épicos, né, vamos lembrar, por exemplo, do filme de Cleópatra, que é muito famoso, sempre a indumentária que é mostrada é muito rica, né? Não só nos tipos de materiais que eles usaram para fazer, mas também muita coisa dourada, né? Então isso vem para lembrar aquela opulência do Egito Antigo, né? Como se fosse uma coisa muito rica, né? Muito luxuosa, e que na realidade não era bem assim, né? Então a gente vê pelas imagens antigas que as roupas são muito simples, né? Não tinham essa conotação toda que o cinema deu para elas, né? Mas com o passar do tempo, essa moda volta e meia, né, traz novas características, e eles resgatam um pouco disso nessa ideia de grandiosidade, de mistério, né, de fascínio que o Egito exerce sobre a gente até os dias de hoje.